Aê, tá gravando. Boa, boa. Então, toda vez me lembrem, por favor, senão eu vou esquecer. Então, o que a gente tem? O exercício 77, página 64, ele quer saber qual é a projeção ortogonal do ponto P em relação a essa reta R. O desenho que a gente fez para poder entender é a reta R, o ponto P fora dela, e o que a gente quer é a projeção, que eu estou chamando de ponto Q, que vai ser dado pela intersecção da reta R que a gente já tem com uma reta S perpendicular a R passando pelo P. A gente vai fazer de dois jeitos, vai vendo. A primeira forma é pelo coeficiente angular. Eu digo que é pelo coeficiente angular porque a gente vai encontrar qual é o coeficiente angular dessa reta, lembrar da relação entre coeficientes angulares de retas perpendiculares, depois colocar na equação geral da reta, é um procedimento de 3 etapas, para a gente poder determinar, então, qual é essa reta S. Então, encontrar a equação da reta S. Pelo primeiro jeito, do coeficiente angular, eu vou pegar, então, a reta R, está aqui ela, que ela é x mais 2y menos 2 igual a zero. Fala uma coisa para mim. Qual é o coeficiente angular dessa reta? Sabe dizer? Só olhando para cá, você sabe dizer para mim qual é o coeficiente angular? Fala assim. Não, tem que Não, colocar Murilão. na equação reduzida. Exato, eu preciso colocar primeiro na equação reduzida. Então tá aqui, ó, 2y é igual a menos x mais 2, e aí y é igual a menos, olha só como é que eu vou colocar, menos meio de x mais 1. Então, agora eu consigo ver que o coeficiente angular dessa reta, que eu vou chamar aqui m de r, é menos meio, e o coeficiente linear, não que eu precise, mas porque somos proativos, está aqui também, ele vale 1. Vamos conversar agora. Vocês entenderam o que eu fiz? Você só vai encontrar o angular na reduzida. Murilão, não tem como ver na geral? Tem como ver na geral também, não tem problema. Mas se você for ninja e tal, lembrar das formulazinhas, que formulazinhas? Assim, ó. Toda equação geral, ela tem esse formato. AX mais BY mais C. E aí, sempre que você quiser encontrar, então, o coeficiente angular, veja, se você isolar o Y, BY é igual a menos AX menos o C. Por isso, o Y, ele vai ser menos... Opa, foi mal. Opa, foi mal. Menos... Aê. Ele vai ser menos A sobre B, X, menos C sobre B. Se você lembrar dessas formulazinhas, já era. Tá aqui. Coeficiente angular pode ser, então, menos A sobre B, e o linear, ele é menos C sobre B. Mas, se você não quiser decorar mais essa expressão e só colocar na reduzida, dá na mesma. Vocês entendem o que eu disse ou não? Fala comigo. Sim. Beleza. Então, achamos o coeficiente angular dessa reta. Aí eu vou vir aqui, ó. E sabendo que R é perpendicular a S, eu posso então dizer que o M de R vezes o M de S é igual a quanto? Menos 1. Isso é importante. Isso tem que saber, jovens. Essa relação entre os coeficientes angulares de retas perpendiculares, não pode esquecer não, tá bom? E se forem paralelas, qual é a relação entre os coeficientes angulares? Fala para mim. Fala. Travou? M de R é igual a M de S, se fosse paralelo? Travou? Não sei. Ah, então tá. Retas paralelas têm o mesmo coeficiente angular. Vou colocar aqui, ó. Se a gente tiver uma reta R que é paralela a uma reta T, então os coeficientes angulares
são iguaizinhos. M de R igual ao M de T. Fechou? Então, vou deixar isso aqui, porque quando vocês forem dar print, vai estar essa relação aqui. Então, o que vocês têm que guardar? Se as retas forem perpendiculares, a relação entre os coeficientes angulares é que o produto dá menos 1, e se elas forem paralelas, os coeficientes angulares são iguaizinhos. Beleza ou não até aqui? Sim. Fala comigo, Talibã, senão eu não vou para frente. De boa, Murilão, tranquilo. Não escutei. Tranquilo, de boa. Beleza. O que eu vou fazer então agora? Eu vou fazer o seguinte, olha, como eu sei essa relação, eu sei que o M de R vezes o M de S é igual a menos 1, e se eu sei que o M de R é igual a menos meio, quanto que vai valer o M de S? Uai, eu vou substituir naquela expressão. Então, eu vou botar aqui menos meio e vou encontrar, então, o M de S. Quanto que vai dar o M de S? 2. Tranquilo ou não para todo mundo? O M de S é 2. Murilão, oi. Eu peguei uma... Eu não sei se está certo, falo, mas toma diga. Para mim, falo, parece que toda vez que eu tiver o coeficiente angular e for perpendicular, basta eu inverter e trocar o sinal. É sempre assim. É o inverso e o oposto. Então, se você sabe que aqui é menos meio, o coeficiente angular da perpendicular, ele é o inverso e o oposto. Por isso vai dar 2. Pode fazer isso rápido de cabeça. Vai acontecer em Tranquilo ou todas, não? Murilão? Em todas, mano. Em todas. Sempre que for perpendicular, é assim que você vai fazer. Tá bom? E aí, o que eu faço? Venho aqui e coloco no Yomi Xoxô. Y menos Y0 é igual a M, que multiplica x menos o x0. Equação geral da reta. Aplico no que eu tenho, então y menos é o y do P. A gente sabe que a gente quer uma reta S que passa pelo P. É igual ao M de S, que é o que a gente está procurando, M de S, que multiplica x menos o x de P. Tá bom? Vamos substituir. Vai ficar y menos y de P é 5. Tá ali, ó. 5 é igual a 2, que multiplica x menos o x de P, que é 3. Tá ali, ó. Isso vai ficar assim, ó. Y menos 5 é igual a 2x menos 6. E aí eu vou pegar todo esse segundo membro, passar para o primeiro, para ficar... Desculpa, o primeiro membro passar para o segundo. Vai ficar assim, ó, 2x menos y. Esse menos 5 ele vem positivo, menos 1 igual a 0. Então aqui, jovens, é metade do exercício, tá bom? A gente tem metadinha do exercício, tá aí, ó. Eu vou parar aqui, dar uma pausa, porque eu vou resolver essa primeira etapa de novo de um outro jeito, sacou? Eu vou resolver ela de novo, só que de um outro jeito agora. Como é esse outro jeito? Eu vou pelo feixe. Vocês até aqui entenderam? Estou esperando. Sim. Sim. Legal. Antes de passar para o feixe das perpendiculares, deixa eu fazer só mais uma ressalva com relação às paralelas. Por exemplo, se eu, em vez de querer encontrar uma reta que fosse perpendicular a R, eu quisesse encontrar uma paralela, eu ia fazer esse procedimento todo igualzinho. Todo igualzinho. No que ia ficar diferente? Ao invés de assumir essa relação entre os coeficientes angulares, eu ia assumir essa relação entre os coeficientes angulares. Sacou? Ou seja, eu, em vez de dizer que o produto dá menos 1, eu ia simplesmente dizer que os coeficientes eram iguais. Então, na hora de fazer o Yoyomi Xoxô, eu não ia colocar 2, eu ia colocar menos meio. O procedimento de resolução é sempre o mesmo. Sempre o mesmo. Entendido ou não?
Ok. Como é que eu faço o feixe das perpendiculares? Então, a gente Não. comentou ontem... Oi, diga. Mandaram no chat que dizer mais ou menos. Ajuda. Mais ou menos? É. Tá, eu vou fazer mais um daqui a pouco e aí eu deixo isso aí bem esclarecido. Vamos ver se o feixe fica mais fácil. O feixe é uma imensa mutreta. Então, já que eu tenho, e ele funciona só para equação geral, já que eu tenho a equação geral da reta R, eu consigo encontrar uma equação geral de todas as infinitas retas que são perpendiculares a R. O que eu estou dizendo é que essa reta que eu vou colocar, acho que esse amarelo não vai aparecer, o laranja. Essa reta que eu vou colocar aqui agora, que ela é 2x menos y mais k igual a zero, onde esse k é qualquer número real, me dá automaticamente todas as infinitas retas perpendiculares a R. Ou seja, ao fazer aquele desenho daquela equação, eu encontrei essa reta... Nossa, ficou feio. Eu encontrei essa reta, que ela é perpendicular a R, encontrei essa reta perpendicular, e encontrei essa. Eu encontrei todas as perpendiculares a R, todas, todas, todas. Tá aqui essa, encontrei essa também que é perpendicular. Eu logo encontrei todas as retas perpendiculares infinitas. Todas essas laranjinhas que eu estou desenhando aqui, elas são perpendiculares. Onde que elas vão modificar? No K. Cada uma dessas retas laranjinhas que eu estou colocando, elas possuem um K diferente. Então, à medida que você vai substituindo valores diferentes de K, você vai tendo diferentes retas, mas todas são perpendiculares. Qual é o indício de que eu sei que são todas perpendiculares? Porque os coeficientes numéricos de x e y estão trocados, assim como o sinal de y. Então, por exemplo, pensa só no número em módulo aqui, ele é 1. Esse 1 veio parar aqui no y. Esse módulo, 2. Esse 2 do y veio parar no x. E o sinal do y aqui era o quê? Era positivo. Então, aqui ele tem que ficar o quê? Negativo. Toda reta perpendicular, então, a essa, tem essa característica. Ela vai ter que começar com 2, porque, enfim, era o coeficiente do y, virou do x. Ela vai ter que ter y igual a 1, porque era o do x, vai para o y, tá certo? E eu troco o sinal de y, que antes era positivo, e agora ele vai ficar negativo. Até aqui, fala comigo. Ô, Murilão, travou, aí eu não consegui ver, tipo, você falou de inverso sinal, as coisas. Pode explicar de novo? Ah, tá. Lógico. Travou a imagem. A parada é assim, ó. Então, o que eu estou dizendo é que para o feixe das perpendiculares, você vai trocar. Então, pensa nos coeficientes que multiplicam x e y aqui, em módulo. Então, quem multiplica o x é 1. Quem multiplica o y é 2. Estou pensando em módulo, sempre em valor positivo. Esse 1 que aqui está no x, na perpendicular, ele vai ter que vir para o y. E esse 2 que está no y, na perpendicular, ele vai ter que vir para o x. E o sinal? O sinal do y aqui não é positivo, aqui ele vai ter que ficar negativo. Essa é a estratégia. Então, por exemplo, vamos pensar em uma equação qualquer aí. Vou tirar da minha cabeça só para exemplificar isso. Se fosse assim, ó, 3x menos 4y mais 2 igual a 0. Eu sei que uma perpendicular a essa aqui vai ser assim, ó, 4x mais 3y. Com certeza. E aí, o número que eu quiser colocar aqui, sei lá, 3, é indiferente. Eu te garanto que elas são perpendiculares. E por que eu garanto que elas são perpendiculares? Porque esse número que está aqui, esse 3, ele veio para cá. Esse 4, só o número em módulo, ele veio para cá. E eu troquei o sinal do y. Isso já garante que ela é perpendicular. Vê aí, vocês entenderam? Fala comigo. Deu para entender. Obrigada.
Oh, legal. Então, o que a gente vai fazer agora? Sabendo disto, sabendo disso, a gente vai vir aqui, velho, e vai fazer o seguinte. Eu sei que todas essas retas perpendiculares são dadas por essa equação. O que faz a S ser especial dentre todas essas retas perpendiculares? Por que a S é especial? Ela passa pelo ponto P. Porque ela passa pelo ponto P. Então eu vou substituir P no feixe. Então, quando eu substituo P no feixe, ele vai ficar assim, ó. 2 vezes o X, que é 3, aí, ó, menos o Y, que é 5, mais o K, igual a 0. Tá aí, ó. 2 vezes 3, 6, menos 5 dá 1, 1 mais K igual a 0. Quanto que vai dar esse K? Menos 1. Ou seja, o K relativo à reta que passa pelo P é menos 1. Portanto, a equação dela vai ser a estrutura do feixe, 2x menos y, com o seu K, menos 1 igual a 0. E aí a gente tem a equação da reta S, feita de uma segunda forma. Feito ou não? Qual que vocês vão fazer? A que vocês quiserem. O coração de vocês é que vai mandar de que jeito vocês querem fazer isso. Entendido ou não até aqui? Fala comigo. Sim. Murilão, É? Diga. deixa eu ver se eu entendi. No primeiro, você Tá. pegou a equação de R, tentou descobrir o valor de MR. Para isso, você usou a equação reduzida ou a equação geral. Sabendo o MR, você foi atrás de saber o MS. E com o MS, fez o ioiô e descobriu a equação Fantástico. de S. É, Então, tá bom. isso. Você pode até escrever, se você quiser fazer como se fosse um roteiro. A Tainá que gostava de fazer isso. Eu gostava quando ela pedia o roteiro. Que é assim, ó. Desse primeiro jeito, né? Da primeira etapa disso aqui. Eu vou escrever o que você falou. Então, a primeira coisa que você faz é o quê? Colocar na reduzida. Reduzida. Ah, mas se já tiver, beleza. Você já economizou tempo. Mas, se não tiver, coloca na reduzida para achar o M. Feito ou não? Qual é a segunda etapa? Relação entre os M's. Relação entre os M's. Os M's. Tá aí, ó. M's. Ficou uma merda isso, né? Oi, gravou eu falando palavrão. Mas enfim, ficou muito ruim isso. Entre os M's. Tá aí, ó. Como assim? Se for perpendicular, retas perpendiculares. Aí, ó. Se forem retas perpendiculares, o que vai... Vocês estão me escutando? Sim. Sim, tudo Tá. certo. M de R, M de S é igual a menos 1. E se forem paralelas, M de R é igual a M de S. É isso. E a terceira etapa é colocar tudo que você tem no ioiô michoxô. Isso aqui é a fórmula para você encontrar ou paralela ou perpendicular usando o coeficiente angular. Fechou? E qual é a fórmula para você fazer isso se for pelo feixe? Se for pelo feixe, então, por exemplo, na paralela não muda nada. Então, se eu quisesse encontrar o feixe da paralela, ia ser x mais 2y mais k. Entenderam o que eu falei ou não? Então, por exemplo, se você tem uma reta, eu vou escrever assim, ó, se a sua reta é ax mais by mais c igual a 0, como é que vai ser o feixe da paralela? Ax mais by mais k, onde esse k é qualquer número real.
Se for da perpendicular, olha que loucura louca. BX menos AY mais K. Igualzinho. E aí o que é que você faz depois que tem o feixe? Você vai substituir o ponto. Eu vou colocar aqui embaixo, você vai o ponto. Você vai o ponto para achar o K. Para o K. Feito ou não? Ô, Murilão, Oi. então quando a reta for paralela, você não mexe em nada, continua igual. Nada, Mar. Não mexe em nada. Você só vai colocar o K no fim, né? Porque o K é o que vai determinar aonde ela vai estar. Mas os coeficientes de x e de y não mexem em nada. Beleza. Galera, eu ia falar para tirar um print, mas está gravando, né? Então não precisa. Até aqui tranquilo? Tranquilo. Isso aí que apareceu agora, ou seja, essa tela é um grandíssimo resumo e eu acho que ela quebra um galho sempre para você determinar quando você tem reta paralela e perpendicular. É bem verdade que a gente só encontrou a perpendicular, mas os processos, os procedimentos para chegar na perpendicular e na paralela são bem semelhantes. Onde que eles vão mudar? Na primeira forma, na relação com os coeficientes angulares entre os m's, que está aqui, ou seja, se paralela é igual, se perpendicular o produto é menos 1. E se você estiver fazendo pelo feixe, é a construção do feixe, porque o resto, a parte procedimental é a mesma. Até aqui tranquilo ou não? Sim. Beleza. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou apagar um P daqui, só para continuar a resolução, porque o exercício não acabou, né? O exercício não acabou ainda. Eu vou apagar essa parte aqui de baixo, tá vendo? E aí a gente continua. Porque o que ele quer? Ele quer achar o ponto Q. Como é que eu faço para achar esse ponto Q? Fala para mim. Você joga em sistema? Toda vez que eu quiser intersecção de qualquer coisa, eu tenho que fazer o quê? Sistema. Muito bom. Sistema. Sempre que eu quiser intersecção de qualquer coisa, é sistema. E eu vou fazer sistema com quem aqui? Fala para mim. Isso aí que o Jabuti Mano, falou. fala que eu Equação sou da reta E, carente. equação da reta E. Com quem? Fala de novo. Isso aí que o Isso Jabuti mesmo. falou. Equação da reta R com a equação da reta S. Aê! Mano, coisa linda de Jesus. Tá aí, ó. Igual a zero, a equação da reta R. E vem aqui. 2x menos y menos 1 igual a zero. Como vocês querem fazer isso? Vamos fazer isolando o y, né? E substituindo. Então, isolar y em 2, na equação 2. Se eu isolar o y na equação 2, y vai ser igual a 2x mais 1. Fala rápido sem pensar. Essa função ela é crescente ou decrescente? Obrigado. Recente. Crescente. Recente. Isso. Substituir em 1. Eu vou substituir na equação 1. Vai ficar assim, ó. X... É mais um mesmo? É nada, é menos 1, né? Aí, ó. É menos 1 igual a 0. Por isso vocês demoraram para responder quando eu falei, né? Porque vocês estavam muito assustados com o fato de eu ter errado esse sinalzinho. Olha como vocês são bonzinhos. Então vem aqui. Eu vou colocar aqui menos 1, né? Tantã. E aqui também é menos 1. Tantã. Boa. Agora, então, aqui é menos e menos. Vamos fazer x mais 4x menos 2 igual a 0. Vou vir aqui para cima. E aí vai ficar assim, ó. 5x menos 4 igual a 0.
E aí, 5x igual a 4. Esse x maroto, ele é 4/5. Feito ou não? Tranquilo? Daí, olha só, sabendo o valor de x, basta só substituir em qualquer uma. Vou pegar ali que já está isolado. Y igual a 2 vezes o 4/5. Tá aí, ó, menos 1. Então, y é igual a 8/5 menos 1. A gente faz essa conta bem ligeirinho. Então, 5 vezes menos 1 dá menos 5. Com 8 vai dar 3/5. E a gente encontrou as coordenadas do ponto. Ou seja, essa projeção ortogonal, ela vai ser... Ah, tá aqui, ó. 4/5, 3/5. Feito ou não, amores? Entendido? Sim, sim. Legal. Vamos fazer um outro exercício? Pode ser? Pode sim. Demorou. Tem esse exercício 8 que a Camila pediu Faz o ontem 3 para mim. equações. 3 equações? A Camila pediu esse ontem no grupo lá do 3.5. Eu pedi para ela fazer uma parada e ela me ignorou, não fez mais. Então eu vou fazer ele porque ele é mó bom. Esse exercício é mó bom. Tá bom? Ele não tem muita relação com retas paralelas e perpendiculares, não diretamente, mas ele é bem interessante. Eu vou limpar isso aqui. Não salvar. E aqui eu vou colocar, então, o desenho. Vou trazer ele daqui para cima. Então, esse aqui é o 8 da lista de retas. Tá bom? Beleza? Dei uma lida aí nele para resolver esse exercício aí. Leram? Enquanto vocês estão lendo, eu estou pintando aqui, tá? E aí? Parece que já passou um exercício parecido com isso. Já. A gente fez um em ponto, que era muito parecido com esse. Ah, é verdade. Eu só quero reforçar o jeito de resolver. Beleza. O jeito de resolver é que eu quero reforçar com vocês. Murilão, Entendi. Então ele fala De assim, ó. boa. Oi? dá pra fazer por condição de alinhamento? Oi? Deixa eu ver. Se dá para fazer... Dá. Dá sim. Dá sim. Fica massa por condição de alinhamento. Bem, vamos fazer como é que vai ficar esse exercício. Então ele fala assim, ó. A reta R da figura possui equação 2x menos 3y mais 6. É essa aqui, ó. 2x mais 3y mais 6. Menos 3y mais 6. E o trapézio OBCD tem 9 de área. Ele quer saber qual é a equação dessa reta S que está aqui. Uma coisa que eu queria chamar a atenção é que essa reta S, ela vai ter que ser assim, ó. X é igual a um número. Eu vou chamar de Azinho. Com certeza ela vai ser assim. Entendem? Por quê? Porque essa reta S, ela é perpendicular ao eixo X. Então, eu não sei qual é esse valor que ela corta o eixo X. Eu estou chamando de Azinho. Então, eu já quero chamar a atenção de vocês que esse ponto D que está aqui, na minha cabeça, ele já é Azinho zero. Tranquilo ou não? Vê se vocês entenderam até aí. Murilão, como você sabe que é Azinho zero? Não, eu que declarei esse nome. Podia ter chamado de X0, mas para não fazer confusão, chamei de Azinho zero. Tá certo? Então, essa reta que passa aqui, essa reta S, ela tem com certeza esse formato que, para todas as respostas, está sendo dado na forma geral, que nesse caso vai ser x menos o Azinho igual a zero. Tá aí, ó. Ele vai ter esse formato.
Tranquilo ou não até aqui? Falem comigo, se vocês entenderam. Murilão, por Oi. que que você atribuiu que o x é igual a azinho? Porque eu precisava atribuir uma variável. Uma variável não, um valor que eu não sei, né? Um valor desconhecido, uma incógnita. Ah, tá, entendi. Como eu não sei qual é, chamei de azinho. Podia ser qualquer nome. Aí eu falei, não, vou chamar de azinho. Beleza? Sim. Qual vai ser a coordenada x do C? Azinho, não? A do C também é azinho. Tá claro para todo mundo? E a do Y? Esse aqui é o nosso grande problema. A gente não sabe qual é a coordenada Y do C. A coordenada x do C tá tranquilo. Tá tranquilo para todo mundo? Fala comigo. Sim. A Y que está embaçado. O que é que eu vou pensar? Eu sei que essa equação da reta R, ela está declarada para a gente na forma geral. Menos 3y mais 6 igual a zero. Ela está assim, ó. Ótimo. Pergunto para vocês, como ela é na forma reduzida? 3y é igual a 2x mais 6 e y é igual, então, a 2/3 de x mais 2. Vê se vocês entenderam até aqui. Entenderam? Murilão, Sabe qual é a grande... Oi? transformar em reduzida é tentar fazer com esse 3 o y suma. Então você passa o y para zero e tenta transformar em valor único. É tipo isso? Exato. Tá. Colocar em reduzida é isolar o y. Ah. É para que ele fique nesse formato aqui que eu vou te mostrar. Deixa eu só ajeitar aqui meu desenho, que tá podre. E eu quero que ele fique bonitinho. Que é assim, ó, reduzida é para ele ficar nesse formato assim, ó. Y é igual a mx mais n. Essa é a reduzida. E a geral é aquele outro formato, que é esse formato que ele tá, que é assim, ó, ax mais by mais c igual a zero. Então essa aqui é a reduzida e essa aqui é a geral. Tranquilo? Entendido? Sabe o que eu vou perguntar para vocês? Fala uma coisa para mim. Qual é a característica de qualquer ponto P que pertença a essa reta R? A característica é que ele tem coordenada x desse jeito e a coordenada y 2/3 de x mais 2. Vê se vocês entenderam isso que eu coloquei aqui agora. Isso aqui é a chave para resolver esse exercício. Ô, Murilão, Oi. só não entendi o porquê, tipo, do x, que você colocou x no P. No P? É. É porque qualquer ponto no plano cartesiano ele é dado de que forma? X, tá. Y. E no C, que você colocou o azinho? Essa é a grande pergunta. E no C? O que vai ficar aqui no C? Se eu falei que a coordenada x do C é azinho, como é que vai ser a Y? 2/3. Fica 2/3 de A mais 2, não? 2/3 de A mais 2. Exatamente. Desse jeito. Feito? 2/3 de A mais 2. É. Aí você fala, e aí, Murilão, o que eu vou fazer com isso? Uá, se você sabe como é esse ponto, sabe como é esse ponto, você tem algumas outras informações que vieram a partir do momento que você colocou isso aqui na forma reduzida. Aí você fala, que informações, Murilão? Tipo essa, qual é a coordenada do ponto B? Oi?
Alô? Alô, você? Oi, eu não entendi por que fica 2/3 de A. Ah, porque o Y... Tá aí, ó. É, O Y... Minha mãe mandando mensagem pra mim. Vocês estão vendo, né? Droga. Mas enfim. Aí o que acontece? Eu sei que essa função que tá aqui, ou melhor, essa reta R que tá aqui, ela tende por essa expressão, tá vendo? A única coisa que eu fiz foi colocar ela no formato reduzido para eu saber como o Y depende do X. Então, quando eu coloquei na reduzida dessa forma, eu falei assim, ó, beleza, aqui está o X, e aí eu falo, como é o Y dependendo desse X? 2/3 de X mais 2. Aí, como eu sei que o ponto C tem coordenada XA, o Y dele tem que acompanhar essa expressão porque ele pertence a essa reta. E por conta disso, ele vai ser 2/3 de A mais 2. Veja aí se rolou. entendi. Entendeu mesmo? Entendi, obrigada. Nada, que isso. Agora, a gente entenderam essa última informação aqui? Do BC02? Vocês viram de onde eu tirei isso? Hein, jovens? Vocês entenderam de onde eu tirei isso aqui? Quem diz para mim de onde eu tirei essa informação aqui, que o B vale 0,2? Daqui, ó. Qual é o coeficiente linear dessa reta, o N? Não é 2? Esse 2 não indica onde essa reta corta o eixo Y? Então ele corta aqui. O valor, então, de Y nesse ponto B é 2. Fechou ou não? Vê se vocês entenderam. Estou aguardando. Eu só funciono com feedbacks. Não. Não? Beleza. Toda vez que você coloca na equação reduzida, a grandíssima vantagem dela é que você consegue ver qual é o coeficiente angular e qual é o coeficiente linear. O coeficiente angular aqui é 2/3. Positivo, a reta é crescente, a gente já sabia até pelo desenho. O coeficiente linear aqui é 2. O que o coeficiente linear fala para gente? Ele fala onde a reta corta o eixo Y. Então eu sei que esse ponto B que está aqui, ele vai valer 0 e 2, porque ela vai ter que cortar no 2. Ou a gente muda a percepção dizendo o seguinte, tá, se o B está no eixo Y, então a coordenada X dele tem que ser 0. Se eu zerar o X nessa equação, quanto que vai dar o Y? 2. Vê aí. Entendi. Entendeu? Joia. Qual é a outra informação que o exercício nos dá? O exercício nos dá a informação de que... Tá aí, ó. Esse trapézio, ele tem área igual a 9 unidades. A área desse trapézio é de 9 unidades. Fala uma coisa para mim. Quanto que vale essa base menor dele? 2. 2. Tá aqui, ó. É isso aqui. Quanto que vale essa base maior dele? 2/3 de A mais 2. 2/3 de A mais 2. Ora, por que vão ser 2/3 de A mais 2? Porque não é o Y desse ponto? A gente não sabe qual é, mas ele é assim. 2/3 de A mais 2. É essa altura aqui, ó. É esse Y. Quanto que vale essa base dele? A. Ah, já era. Como é que faz para achar a área de trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Base menor vezes a altura sobre 2. Tá aí. A gente vai substituir os valores. Então, essa área vai ser igual a base maior
Então, é 2/3 de A mais 2, que multiplica a base menor. Desculpa, eu esqueci de somar. Vem aqui, porracha. Tá aí, ó. 2 mais a base menor, que é 2, vezes a altura, que é A. Tudo isso o quê? Dividido por 2. Olha como é que vai ficar essa expressão de área. A área, então, ela vai ter que ser igual. Eu vou fazer assim, bem passo a passo, que eu quero mostrar uma outra parada. 2/3 de A mais 4. Tudo isso aqui vezes A sobre 2. Posso escrever assim? Vocês entendem se eu escrever assim? E aí, velho, eu encontro uma função de área que depende desse Azinho. Ela vai ser assim, ó. 2/3 de A vezes A sobre 2. Isso aqui é a mesma coisa que A ao quadrado sobre 3. Mais 4 vezes A sobre 2 é a mesma coisa que 2A. Essa aqui é uma função que me dá a área dependendo desse Azinho. Não é o que o exercício quer, mas dá para a gente tirar algumas conclusões. Que tipo de função que é essa aqui? Segundo grau. Que função que é essa? Segundo grau. Segundo grau. Qual é o gráfico dessa função? Parábola. É uma parábola, né? E a concavidade dela é para onde? Para cima. Ela é para cima. Essa parábola, ela vai ter esse formatinho assim, ó. E ela só cresce. Então, por exemplo, desse jeito, à medida que você vai substituindo valores de A, essa área vai aumentando e vai aumentando de forma quadrática. Ou seja, ela não aumenta de forma linear, ela aumenta de forma quadrática. Tá certo? Na verdade, o gráfico não é esse. Mas, enfim, era só para exemplificar o que eu queria. O gráfico é, na verdade, assim. Ó. O aumento dela é sempre quadrático, o que é o observado sempre em área, né? Para a área, ele é sempre um aumento quadrático. Ela é assim, ó. E aí ela aumenta loucamente de forma quadrática. Que não é um aumento louco, por exemplo, da exponencial, que é o que modela o nosso coronavírus. Nosso não, nem quero. Tá aí, ó. O que eu faço? Eu sei que a área dá 9, então 9 é igual a A ao quadrado sobre 3, mais 2A. Eu vou multiplicar todo mundo por 3, vou ficar com A ao quadrado mais 6A menos 9 igual a 0. Tá aí. Eu tenho que resolver Não é essa menos equaçãozinha. 27? Menos 27, exatamente, igual a 0. Cadê meu Borati? E aí eu tenho que resolver essa equaçãozinha, 27, igual a 0. Vamos aqui, a soma tem que dar quanto? Menos 6, né? Menos 6. E quanto que tem que dar o produto? Menos 27. Menos 27. Pensa dois números que multiplicados eles vão dar menos 27. Que somados eles vão dar menos 6. Menos 9, 3. Aí, ó, menos 9 ou a linha igual a menos mais 3. Qual é a resposta que a gente vai ficar? Qual é a resposta que a gente quer para esse exercício? É o 3. menos 9, é o 3 ou as duas? É o O 3. menos 9 é o que nos interessa, Porque o 3 o ou A as tá duas? É o 3. 3, né? Só 3. Só o 3, porque é o único que está ali para o primeiro e quarto quadrante, ou seja, para x positivo. Como é que fica a equação, então, da reta S? A equação da reta S
como a gente viu lá no começo, ela tem que ser x menos 3 igual a zero. Tá aí, ó. Que vai dar a alternativa B de batráquio. Tá aí, ó. Feito ou não, crianças? Vê se vocês entenderam esse exercício. Fala comigo. De boa. Talibã, eu quero fazer mais um antes de vocês irem embora. Estamos em 23 pessoas. Olha aí, ó, que maravilha. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat, nos chats. Se quanto maior o x, maior o y, então ele cresce. Sim, exatamente, Fernandinho. Como eu sei que a reta é crescente? Ah, a Bia perguntou e você respondeu. Massa. Só não entendi direito o M. Ah, esse aqui é do passado. Tá. Vamos fazer mais uma. É um exercício da Unicamp que, putz, ele é muito bom. Eu acho que eu, inclusive, passei para vocês naquela listagem, uma lista de exercícios bem maior, que tá lá. Porra, que tá pulando a planilha. Eu acho que é o 27, se eu não me engano. Que é um da nossa querida, amada, idolatrada Unicamp. Deixa eu ver ele por aqui. Unicamp. 27 da Unicamp. Tá aqui, ó. Esse que eu quero. Vocês chegaram a fazer ou não? Não, né? Nem deu tempo ainda. Sem tempo. Aí, ó. Sem tempo. É esse que eu quero fazer com vocês. Vou apagar isso aqui. Novo. Não salvar. Vamos ver. Vou trazer ele para cá. Vou logo aumentar esse bicho. Opa, como é que eu aumento mesmo? Aqui. Aí, vou trazer ele para cá de novo. Esse 27 da Unicamp. É massa porque o enunciado dele é só isso. Dá uma olhadela. A área do triângulo OAB, esboçado na figura abaixo, é... Quero saber isso. E pronto, acabou. E aí, como é que a gente vai fazer isso? Para vocês darem uma lidinha, para a gente poder começar a resolver. E aí, leram? Não tem o que fazer, né? Não tem o que ler, na verdade. Porra, como é que eu vou fazer para achar a área do triângulo AOB esboçado na figura? Bem, para achar a área desse triângulo, como é que faz para achar a área de triângulo? Vamos botar aqui. Como é que é a fórmula de área de triângulo? Base vezes a altura dividido por 2. Vezes a altura quando dividido por 2. Fantástico. Quem que vai ser a base aí? É o Essa valor distância, de não é? A, né? Ui, é essa distância aqui que vai ser minha basezinha. E quem vai ser minha altura? Ui, essa aqui, não é? Isso. Como o Gui falou, por exemplo, se eu determinar essa coordenada do A por Bzinho 0, tá massa para poder determinar a base, não é? E se eu determinar a coordenada do B como sendo 0Hzinho, tá massa também para poder determinar essa altura. Vê se vocês entendem até aqui. Entendem? Dá uma olhadinha nessa figura, diz para mim que pontos com certeza você tem. O ponto O. Tipo, ponto que você vê e consegue ver, saber todas as coordenadas. O ponto O, Tem que a é origem. 0, 0. 0, 0. E que mais? Tem o ponto de intersecção. E Que é o ponto de 1 e 2. intersecção ali. Como você quer chamar esse ponto aqui? Ponto I. De intersecção, né? Aí. Quanto que vai valer a coordenada desse I? 1 e 2. 1 e 2. Jovens, até aqui tá certo para todo mundo? Se eu quiser chamar essa reta aqui de R, eu consigo encontrar a equação dessa reta R? Consegue. E se eu quiser chamar essa reta aqui de S,
eu consigo encontrar a equação dessa reta S? Depois de encontrar do R, sim. Sim. Então, se eu encontrar essa reta S e substituir essas informações que eu tenho, ou seja, com y igual a zero, eu tenho a basezinha, e com o x igual a zero, eu tenho a alturinha, eu acho a área dessa figura. Então, vamos recapitular e eu vou escrevendo aqui o que a gente vai fazer. Então, na primeira parte, e aí se vocês conseguirem fazer junto comigo, eu vou dando tempinho, vocês vão fazendo, eu acho que é um bom estudo. Qual é essa primeira parte? Encontrar a reta R. Tá aí, ó. Encontrar a reta R. Quem me diz como eu encontro a reta R? Como que encontra a reta R? Como você tem 2 pontos, você pode usar o ioiô mixoxô, você descobre o X. O Sim. X não, o M, perdão. É. Ixi, aí agora é divertimento garantido. Por exemplo, eu iria fazer de um jeito diferente do Gui. Como é que eu ia fazer? Ia fazer aqui, ó. 0, 0, 1. 1, 2, 1. X, Y, 1. Ia fazer a condição de alinhamento para achar a equação da reta. Copia as duas primeiras colunas, 0, 1x, 0, 2 e y, e lasca o determinante para achar essa equação de reta. Vou fazer aqui. Então, por exemplo, esse primeiro vai dar 0, este segundo vai dar 0, este aqui vai dar y. Vem para cá. Este aqui vai dar 2x pero negativo, menos 2x. Esse cara aqui vai dar 0. E esse aqui também vai dar 0. Ou seja, essa equação de reta, ela é, considerando, né, obviamente, que esse determinante dá 0, essa equação de reta, ela é 2x menos y igual a 0. Vê aí se vocês entenderam, todos vocês. Murilão, Oi. eu não entendi por que tem que colocar uma coluna só com 1. Porque como você vai fazer determinante a gente aprendeu que a gente só faz de matriz quadrada. E como no determinante que você faz essencialmente multiplicações, você sempre vai completar ela com 1, porque, enfim, 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, tipo, essa é sempre a regra, Nicolás. Sempre vai ser assim. É o Nicolas, né? Isso. Oi. Fez sentido, Por valeu. que você usou o determinante para achar a reta? A equação da reta, É. uma porque eu tenho 2 pontos, Mar, e tendo 2 pontos eu consigo encontrar desse jeito, e outra, e eu parto do princípio que eles estão alinhados, né? Esses 2 pontos pertencem a uma mesma reta. Então eu estou colocando uma generalidade para saber assim, ok, então qual é a condição para todos os pontos estarem alinhados? Aí eu chego nisso. O que o Gui falou assim, ó, Murilão, acha o coeficiente angular fazendo delta y por delta x. Ah, Gui, é verdade. Então, por exemplo, se eu fizer delta y por delta x, eu vou pegar aqui e vou colocar assim, ó, 2 menos o 0, ou seja, 2 menos esse 0, sobre 1 menos o 0. Tá aí, ó, 1 menos o 0. E aí eu encontro que esse m, ele é igual a 2. Aonde essa reta R corta o eixo y? Aonde ela corta o eixo y? Na origem. Na origem, não é no zero? Como é que vai ficar a equação dessa reta? Y é igual a mx mais n, y igual a 2x. Que se eu quiser colocar na geral, 2x menos y igual a 0. Então você tem essas duas formas para poder encontrar a equação da reta R.
Vê aí se rolou. Sim, Entendido? Legal. Aí, o que a gente vai fazer nessa segunda etapa de resolução? Na segunda etapa, bem, encontramos a reta R, vamos encontrar a reta S perpendicular. Como é que a gente vai encontrar a reta S perpendicular? Foi o que a gente fez no primeiro exercício de hoje. Pode ser Como pelo é que feixe? encontra essa S perpendicular? Como que é? Pelo feixe. Pelo feixe, coração que manda. Vamos fazer pelo feixe? Se a reta R é 2x menos y igual a zero, como é que é o feixe dela? X X mais 2y. mais 2y, mais o quê? K. Mais K, fantástico, igual a zero. Lembrando que esse K é qualquer número real. Achei o feixe, substituo o ponto. Que ponto que a gente vai substituir? É o I. É o I? É o É isso mesmo, é o I. Substituir I no feixe. Quando eu substituir esse I no feixe, ele vai ficar assim, ó. 1 mais 2 vezes o 2 mais o K igual a zero. Esse K, então, ele vai ter que valer menos 5. Como é que é a equação da reta S? S vai ser igual a x mais 2y menos 5 igual a zero. Tá aí, ó. Fechou? Vê se vocês entenderam até aqui e veja se ficou mais fácil essa ideia do feixe. Se vocês conseguiram entender melhor isso aqui. Murilão, Oi. você substituiu o I porque ele é o ponto que também tá na reta S, né? Exato. Ah, ok. É a Sofia, né? Tá. É, sim. Sim, exatamente por conta disso. O que eu Tá. faço agora na terceira etapa? O que eu faço agora para terminar esse exercício? Substituiu Você descobre a o A raiz, e o B. que vai ser o O A e o B. valor de A. Exato. Então eu vou substituir o y por zero para encontrar o A. Então, se eu substituir o y por zero, vai ficar x igual a quanto? 5, né? Ou seja, esse ponto A, ele é 5 e 0. E depois, o que é que eu vou fazer? Muito bem. Eu vou substituir o x por zero. E aí eu faço isso para achar B. E aí quando eu substituo o x por zero, o meu y ele vai ser igual a 5 meios. Ou seja, esse ponto B ele vai ser 0 e 5 meios. Tranquilo ou não, crianças? Fecho meu exercício agora fazendo a área. A área vai ter que ser a base. Então, a base desse trem é o Bzinho. Bzinho é 5. Vezes a altura. A altura desse trem, 5 meios. Tudo isso aqui dividido por 2. Essa área, então, ela vai ser igual a 25 quartos. Vejam aí o que vocês acham desse exercício.
Mariléo, esse feixe eu não tava na Fácil, aula médio, passada. difícil. Mariléo, Vocês estão aí? Mariléo. Alô? Oh, alô? Mariléo. Ixi, será que travou super? Cadê vocês? Deu problema no microfone. No meu? E agora? Você tá ouvindo agora? Porra, bicho. Que várzea que é esse meu... Sofia tava falando. Então, peraí, deixa eu trocar de fone. É meu outro fone. Peraí. Peraí. Alô? Mariléo, Oi. na aula passada que você fez aqui, eu não tava e eu não entendi esse feixe que você explicou que eu não tava. Ele serve pra para só situações que tem duas retas e elas são perpendiculares e Ou para quando elas forem paralelas. tá. E tem mais um feixe que a gente não viu ainda, né? A gente não viu ainda porque não calhou de aparecer, mas eu vou te dizer que é assim, ó. Bem, vou apagar aqui, tá? Uhum. Que é assim, ó. Que é a gente fez. A gente tem o feixe. Eu não sei porque eu estou escrevendo, eu podia falar, mas tem o feixe das paralelas. São todas as retas paralelas e tal. O feixe das perpendiculares. E o feixe das retas que passam por um ponto. Uai, como assim passam por um ponto? Então vamos analisar assim, ó. Se uma reta R é paralela a S, então eu posso dizer que o M de R é igual ao M de S. Beleza. Se uma reta R é perpendicular a uma reta T, por exemplo, você vai dizer que o M de R vezes o M de T é igual a menos 1. E se eu te perguntar assim, ó, tem um ponto P. Quantas retas passam por P? Quantas retas passam por P? Uma. Umas par. Tá. Aqui. Tá aí, ó. Várias. O termo certo de falar são infinitas retas passam por P. No que todas essas retas vão se diferenciar? O que elas têm de diferente uma das outras? O ângulo? O ângulo. Fantástico. Fantástico. O que elas se diferenciam é no ângulo. Então, aonde vai estar a variação desse feixe? Para essas, a variação que eu colocava era no K. O que diferenciava uma da outra era esse K, que era um número que pertencia aos reais. Nesse caso, o que vai diferenciar todas é o M. O M vai ser um número real, tá certo? E ele que vai se diferenciar dentre todas essas aí. De que jeito? Assim, ó, por exemplo, se eu quiser saber qual que é o feixe das retas, que passam pelo um ponto 2, 1, das retas que passam pelo ponto P, 2, 1. Tá aí, ó. Eu vou fazer o seguinte, y é igual ao y de P, que é igual a m, que multiplica x menos o x de P. Eu vou substituir as coordenadas, y menos 1 é igual a m, que multiplica x menos 2. Vou fazer essa distributiva, y menos 1 é igual a mx menos 2m.
E aí, eu vou passar essa galera aqui que está no primeiro membro para lá. mx menos y menos 2m mais 1 é igual a 0. Essa aqui é a equação do feixe das retas que passam por esse ponto específico 2, 1. Aí o que eu queria que vocês vissem? Isso aqui é o A da equação geral. Isso aqui, o menos 1, nesse caso, é o B. E tudo isso aqui, ó, é o C da equação geral. Então a gente tem 3 feixes importantes aqui para a gente. É o das paralelas, os das perpendiculares e das retas que passam por um ponto específico. A gente não viu esse, não calhou um exercício ainda para fazer onde a gente utilizasse esse feixe das retas que passam por esse ponto. Mas saibam já que é assim que a gente vai encontrar. Fechou? E aí? Fiquei mudo de novo? Toca comigo. Não, deu para entender, sim. Ok. Deixa eu ver aqui uma coisa. Vocês estão com tempo aí? Vocês vão para algum lugar? Putz. Tem alguns outros exercícios bem bacanas. Acho que eu pedi o 72. Esse 55, se eu não me engano, também está na lista de vocês. Ele é de simetria, tá vendo? Acho que vale a pena vocês fazerem. Qual que eu queria fazer agora, meu Deus? Estava com isso na cabeça. Tem vários exercícios bem bacanas aqui, ó. Esse de escala é muito importante. Bem, escala para alguns de vocês é fundamental, né? Então, tem 1/6 da sala que talvez não tenha dificuldade nenhuma nesse exercício. Porque, enfim, é até de medição e tal. Não quero criar nenhum tipo de ranço, ainda mais nesse período que a gente está de quarentena. Mas talvez 1/6 da sala consiga fazer. Até aqui, puxando o saco de IO10. Eu não falei nada. RS, fazer aqui a abscissa do ponto de intersecção da RS. Não é isso que eu quero. Bem, eu não acho o exercício que eu estava planejando aqui. Eu queria fazer mais um ainda antes de vocês irem embora. Posso escolher um aqui, então? Acho que esse aqui. Não é também esse aqui é de escala. Era um que caía numa função do segundo grau. E era por isso que eu tinha colocado aquele outro ali. Tá aqui para cima. Tá aqui, ó. Esse aqui dá o desk, tá vendo? Seja F a função que representa a área do triângulo ABC representado na figura. É essa aqui que eu quero. A gente chegou a fazer esse exercício ou não? Eu não lembro agora. Acho que não. Vamos tentar fazer ele? Não, você não fez, não. Esse aqui é bem embaçadinho. Esse aqui é massa. Então é ele que a gente vai fazer agora. Limpar. Aí, ó. É esse que eu quero fazer com vocês agora. Tá aí, ó. Então, ele fala que F é a área desse triângulo. E ele quer que a gente encontre qual é a função que define essa área. Sugestões de como que a gente faz esse trem? Alguém tem uma sugestãozinha? Tô pensando, calma aí. Não, de boa. No tempo de vocês. Vocês não vão sair de casa, vocês falaram. E a Madu só acorda daqui uns 20 minutos. É o tempo que a gente tem. Eu acho, primeiramente deveria achar a equação da reta S e da reta T. Da reta S e da reta T?
É. Onde tá? S é essa aqui? Não, R, perdão. R. Então, beleza. Então vamos fazer isso aí que o Gui tá falando. Opa, deixa eu mudar a cor. O Gui está querendo que a gente encontre a equação da reta R e da reta T. Vamos atrás desse trem. Então, reta R e reta T. Legal. Fantástico. Então, vamos ver. Para a reta R, olha como é que eu vou fazer na reta R. Vê o que vocês acham. Eu vou atrás do M, igual o Gui fez naquela hora, fazendo delta Y por delta X. Tá aí, ó. Vou fazendo desse jeito, esse M. Como é que vai ficar esse M aqui? Ah, mas Murilão, como é que você vai... É, porque eu sei que ele passa na origem e passa aqui no ponto A. Vamos só declarar os pontos que a gente tem com certeza. Quem que é a origem? 0, 0. Quem é o ponto A? Fala pra mim quem é o ponto A. Putz, Murilão, não sei quem é o 4 e ponto A. 2, né? Aqui é 2? Eu acho. Não sei, parece que tá uma escala aí no Então, gráfico. 4 e 2. Vamos colocar. Tá aí. Fantástico. O que mais que dá pra declarar aí? Tem mais algum? Tem um ponto ali embaixo que é 6 e 0. Esse ponto aqui embaixo, que ele é o 6 e 0. Tá bom. Então esse aqui eu vou chamar de C. ponto C. Ah, já tem o mas já C. tem um Já tem o C. C. Já tem C? Ponto Então D. vou chamar de D. Aqui, O ó. ponto B, ele é relevante? Porque Não não sei, tem eu o eu não Y. sei. Eu acho que não. Mas Acho vamos que depois colocar. é importante. Eu acho também que ele vai ser, porque inclusive ele é um dos vértices do triângulo, Ah, que é o que sim, ele quer que ache a área. verdade. Então, o D. O que mais? Tem algum outro ponto aí que vocês enxergam? E esse Ah, aqui, ó. o 6 aqui. É, que é Isso. 0 no X. Exato. Eu vou chamar ele de E 0 e 6. Aí, o que eu vou colocar? Eu tenho o B e o C. Ainda vou declarar eles aqui, mas eu vou declarar talvez parcialmente. Por exemplo, quem que vai ser... E o parcialmente que eu digo é assim, ó. Para B e para C, eu sei que a coordenada X, pelo que ele está mostrando, vale quanto? X. Entenderam o que eu falei ou não? Que no outro exercício eu chamei de A. Mas aqui eu vou ter que chamar de X pura e simplesmente. O Y é que é a minha dúvida nos dois. Vê aí o que vocês acham. Faz sentido ou não? Sim. Deixa eu chamar a atenção para um outro detalhe. Aqui vocês foram para a escala para dizer que é 2, né? Eu vou te mostrar daqui a pouco que de fato é 2. Mas a escala não pode ser somente o seu referencial, a não ser que ele fale, olha, o desenho está em escala, etc, etc. Senão, você não pode tomar isso como uma verdade. Mas, bem, deixa eu te mostrar como é que a gente vai garantir que esse negócio aqui é de fato 2. Então, agora que a gente declarou todos os pontos, a gente já tem tudo certinho, eu venho para cá e vou fazer a reta R. Aí eu falo, putz, Murilão, lascou. Eu sei que ela vai aqui no 0, não tem como calcular esse A, porque, aliás, não tem como calcular o delta Y pelo delta X, porque eu só tenho esse ponto. Eu falo, é verdade. Então, ferrou. Então, vamos fazer o seguinte, vamos calcular a reta T. Deixa eu ir mais para cima. Como é que eu vou fazer para calcular a reta T? Aí, eu passei para vocês, lá no videozinho do YouTube, formas de você encontrar a equação de reta. E uma das formas de encontrar a equação de reta é uma que chama segmentária. Tá aí, ó. Quem não viu, acho que vale a pena dar uma olhadinha no vídeo, só para pegar algumas outras formas. Então, por exemplo, como é que funciona essa segmentária? Se eu souber aonde essa reta... Isso eu estou fazendo para a reta T, desculpa, devia ter colocado. Isso aqui é para minha reta T. Ixi, o que a Fernanda mandou para mim aqui? Aqui, ó. Reta T. Reta
T. Estão comigo aí? Travou de novo? Não, tá fazendo. Ah, beleza. Então, olha só. Na segmentar, então, eu vou dizer assim. Se eu sei aonde a reta corta o eixo X, esse valor onde ela corta o eixo X fica aqui no denominador embaixo do X. Mas, se eu sei onde ela corta o eixo Y, aqui, ó, esse valor onde ela corta o eixo Y fica aqui, ó, embaixo do Y. E tudo isso tem que ser igual a 1. Em outras palavras, ela é assim, ó, x sobre A mais y sobre B igual a 1, onde A e B são os pontos onde ela corta o eixo x e o eixo y, respectivamente. Então, eu posso te dizer que essa reta, se eu multiplicar todo mundo por 6, vai ser x mais y igual a 6, ou y é igual a menos x mais 6. Vê se vocês entenderam isso aqui. Entenderam? Sim. Esse é o modo É de um modo encontrar a de equação encontrar da a reta? equação da reta quando você sabe onde ela corta o eixo x e o eixo y. Sim. Aí, você vai vir Tá. aqui. Então, você não sabe que o ponto A ele é 4 e alguma coisa? E o ponto A, ele também não pertence a essa reta 3, essa reta T? 4 e alguma coisa? Não é assim? Se o x é igual a 4, quanto que vai dar o y? Mais 2. 6. 2. E aí, agora sim, você pode afirmar que a coordenada y do ponto A é 2. Rolou isso aí para vocês ou não? Entenderam? Agora você pode afirmar isso. Vem aqui, fala que ela é 2 e traz para cá. Agora ficou uma uva. Porque para eu encontrar a reta R, olha o que eu estou pensando, velho. Eu vou fazer delta y por delta x. Que pontos que eu vou utilizar? O 0 e o A. Ou pensar assim, ó, quanto que é esse delta x? Quanto que é, desculpa, esse delta y? Quanto é essa variação em y que a gente tem aqui? Não é 2? Quanto é essa variação em x aqui, ó? Quanto que é? Não é 4? Quanto que vai dar esse m? Não vai ser 1/2? Aí, ó. Eu sei o m da reta R. Aonde a reta R corta o eixo y? É isso mesmo, o eixo y. Onde ela corta? Muito bem. Então ela vai ser meio x mais 0, ou meio x. Essa aqui é a equação da reta R. Fala comigo. Vê se vocês entenderam. As duas retas. Que burro. Estou esperando vocês falarem comigo. Eu saio daqui se falarem comigo. Fala comigo, seus feios. Boa. Entendido ou não? Legal. Sim. Agora que eu sei... Essas duas barrinhas não precisavam. Agora que eu sei isso, olha o que eu posso fazer, cara. Então, eu posso dizer o seguinte. Se essa reta R atende por essa equação, y é igual a meio x, qualquer ponto dela obedece essa expressão. Então, qualquer ponto que pertença à reta R, sei lá, vou chamar de ponto P, por exemplo, ele vai ter que ser x meio de x. Entenderam ou não? Entenderam? Sim. Como é que vai ser a coordenada desse ponto C, então? Porque o C está nessa reta R. E o C tem uma coordenada que vale x. Como é que vai ser esse ponto C? Ele vai ser x meio de x. E se você observou a reta T ali embaixo, dá uma olhada,
essa reta T, que tem essa expressão, o ponto B não está nessa reta T? Tá, não tá? O B está na reta T. Como é que vai ser o Y dele? Menos x mais 6. Fala comigo aí, juventude. Murilo, eu me perdi um pouquinho. Não, Por que demorou. menos x mais 6? Porque ela tá aqui, ó. A equação reduzida dela tá aqui. Então, Ah, qualquer tá. ponto que pertença a ela, sei lá, vou chamar de um ponto Q aqui, para ser o geral. Se eu chamar a coordenada dele de x, a coordenada y tem que obedecer à expressão, que é menos x mais 6. Ah, entendi. Faz sentido. Então, a aula de hoje, eu queria que só reforçar essa forma de escrever o ponto pela equação. A gente fez 2 exercícios desse jeito hoje. Então, a gente escreveu o ponto pela equação e aí agora já era, porque o que ele quer? Uma função para essa área, não é? E ele, olha que legal, ele fala que o x está variando de 0 até 4. Ou seja, o x vai andando aqui e vai formando áreas diferentes. Então, por exemplo, se o x estiver aqui, a área que ele está falando é só essa. É essa área que ele está falando. E assim por diante. Se o x for mais para trás, é a outra área. E aí vai. Tranquilo ou não até aqui? Ok, tá tranquilo. Legal. E eu pintei essa parte aqui, sei lá por quê. Mas enfim. Ó. Vou subir aqui. Como é que eu acho essa área? Agora essa é a pergunta. Como é que eu vou achar essa área? Que tipo de figura que é essa aí? É um triângulo. Triângulo. Qual é a base dela? É a distância do ponto A até o C. Você está pensando aqui, né? E a altura vai ser isso. Mas olha como é que eu pensei, Gui. Eu posso pensar que isso aqui e a altura está mais ou menos declarada aqui assim também, ó. Fechou? Aí seria essa distância do A até aqui. Tá, entendi. Entendeu? Mas, Murilão, nesse caso eu não posso usar shoelace porque eu tenho todas as coordenadas? Pode também. Então fica a seu critério. Se você quiser fazer shoelace, ele vai ficar assim, ó. Então o primeiro ponto, sei lá, o ponto A, ele é 4, 2. Daí a gente vai para o ponto B. O ponto B, ele é x menos x mais 6. Menos x mais 6. Quem é o ponto C? Ele é x e depois ele é meio x. Exato, meio x. E aí eu tenho que lembrar que eu sempre tenho que repetir por onde eu comecei. Faço isso aqui e coloco na fórmula do shoelace. Eu vou continuar daqui a pouco. Mas eu também poderia... Diga. Diga. Isso daí é a mesma coisa que fazer uma coluna só de... Não é? É a mesma coisa, Gui. Tipo, você faz uma matriz 3x3, só que a última coluna você faz com... Beleza. Exatamente. Só que qual é a vantagem desse jeito aqui? Por mais que aqui seja um triângulo, se fosse um polígono com mais lados, você ainda conseguiria fazer isso aqui, sabe? Para o triângulo, como você tem 3 pontos, vai ficar o determinante 3 por 3. Uhum. Se você tivesse um polígono com mais lados, você ia ter que dividir esse polígono em vários triângulos e ia fazer um por um. Então, por exemplo, entendi. qual seria a outra forma? Ou você faz o shoelace, ou você faz base vezes a altura dividido por 2. Quem que vai ser a base? Olha quem que eu estou pensando para ser a base. A minha base vai ser o y de B, que é menos x mais 6, menos o y de C, que é menos meio de x. Vê se vocês entenderam por que essa aqui é a base. Entenderam? Quem vai ser a altura? A minha altura Então a altura C. Diga. 4 menos x. 4 menos x.
E aí, crianças, agora é só fazer esse produto e ser feliz. Fechou? De boa. E aí deu uma preguicinha de fazer. Só lembra que a área aqui, ela é meio do módulo da soma 1 menos a soma 2. Tá aí, ó. Soma 1 menos a soma 2. E aí você vai encontrar uma expressão, e é uma dessas aqui, eu não lembro qual que é. Acho que é a A, não lembro. Bem, enfim. Murilão, Uma coisa que eu digo, ou é a A ou é a E. Por que só é a A ou é a E? Porque é a área quadrática. Essas aqui eu já posso cortar. E eu só tenho uma variável só. Então já era. Ou é a A ou é a E. Diga. eu pude utilizar o y de A para achar o m da reta R, porque o A é um ponto que pertence tanto à reta R quanto à reta T? Sim, piririm. Tá. Sim, piririm. E aí, crianças? Tranquilo? Deixa eu De voltar agora boa. para vocês. Deixa eu parar aqui. E... Ué, minha câmera está desligada? Onde está eu? Que eu não apareço. Tá aparecendo sim. Ah, então beleza. Então, amores, é isso. Vão fazendo exercício. Se vocês tiverem dúvida, pode me chamar aí qualquer segundo. Eu estarei aqui de boa. Eu normalmente estou sempre muito de boa. Cedo, no meio da tarde e fim da tarde. É quando a Madu tá de boa ou a Fernanda tá com ela, assim. Então, por exemplo, hoje para o segundo ano eu dei aula das 7 até umas quase